Daniel Portela, médico pediatra. Vamos fazer aqui uma explanação sobre as mães muito preocupadas, né, e que referem a uma maternidade sofrida. Eu não vou alongar muito nesse vídeo, porque eu já fiz alguns conteúdos relacionados, tá bom? E eu só quero dizer, deixar aqui, se você é uma mãe muito preocupada, ou se sua maternidade, né, parece que está muito sofrida, às vezes, gente, é muito comum essas mães já no pré-natal, elas já referem que o pré-natal foi muito difícil. Você pergunta, como foi seu pré-natal? E as mães começam a falar, ah não, foi muito difícil, tive muitas complicações. Vamos falar só um pouquinho sobre isso. Antes de começar, de continuar, se inscreve, curte, compartilha. Isso é fundamental para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, tá? Deixa aí no comentário, ajuda a gente enriquecer esse canal. Vamos lá. Quando você pergunta lá a essa mãe, como é que foi sua maternidade? Como é que foi sua gestação? E ela já diz, foi muito complicado. Mas foi complicado por quê? Não, porque eu tive um pequeno sangramento lá no começo da gestação, e aí eu fiquei em repouso, mas parou. Não, porque eu tive náuseas, vômitos no começo da gestação. Enfim, essa mãe começa a falar um monte de coisas, gente, que são normais, que são intercorrências extremamente habituais, frequentes na gestação, né? E que quando você discrimina mais, você pergunta, tá, mas e aí, você foi internada, você precisou, chegou a desidratar, ficou no hospital, hidratou? Mas não, não teve. Ou seja, você investiga, e eu faço muito isso, você investiga e você vê que não teve nada, né? O que aconteceu com essa mãe? Na verdade, foi a impressão dela. E é isso que vai acontecer mais à frente. Quando esse bebê nasce, essa mãe também refere da mesma forma. Como é que foi? E aí, os primeiros meses? Às vezes eu atendo a criança já com alguns meses. E aí, como é que foi Joãozinho nesses primeiros 6 meses? E a mãe, não, doutor, foi muito difícil. Foi um bebê muito difícil. Chorava muito e eu não dormia e foi difícil amamentar. E aí você começa a perceber que essa mãe traz muitos relatos de sofrimento, de dificuldade. Mas que, na verdade, da mesma forma que eu citei mais detalhado o período da gestação, quando você pergunta, você não vê nenhuma doença relevante, nenhuma doença de fato grave para essa mãe dizer que o bebê foi muito difícil, que a gravidez foi muito complicada, tá? O que acontece, na verdade, com essas mães? E antes que vocês me digam, Daniel, mas por que você não é mãe? Porque mãe é assim. Não, gente, tá? Eu estou fazendo uma análise crítica e eu estou comparando essas mães com muitas outras que eu atendo, tá bom? O que a gente sabe é que essa impressão, esse relato dessa mãe é uma coisa subjetiva e passa muito, perpassa sobre sua história de vida. Como ela vê a vida. É a interpretação do copo. Se o copo está meio cheio ou se o copo está cheio. Né? Quase cheio ou tá meio vazio ou está cheio. Né? Como você vê? De que maneira? Mais otimista, menos, mais dramática? Né? E um perfil psicológico comum nessas mães sofridas, as maternidades sofridas, a mãe muito preocupada, é exacerbar os fatos. É ver uma coisa, é a criança que estava gripada, não, doutor, que não, Joãozinho é um menino que nunca teve saúde. Né? Às vezes você ouve isso, nunca teve saúde, que ele fica doente direto. Aí quando você pergunta, tá, mas como é isso? Foi que período? Não, depois que entrou na escola, esse menino fica com gripe de 15 em 15 dias e tem um novo resfriado. Você começa a perguntar e vê que não tem nada de errado. Que toda criança, quando entra na escola, na creche escola, vai passar por gripes, resfriados, doenças virais. Ou seja, tudo normal, né? É tudo esperado. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Mas é como essa mãe percebe. E no final da história, o que é que eu quero? Se você é essa mãe, se você tem esse perfil, vamos começar a pensar. Vamos parar de olhar para a criança, parar na frente do espelho e olhar para si mesma. Opa, não tem nada de errado com meu filho. Meu bebê é saudável. O que eu preciso é começar a olhar para mim mesmo e começar a me questionar. Por que eu vejo as coisas dessa forma? Por que eu tenho negativado ou intensificado essas percepções? E aí eu vou deixar só uma dica, uma sugestão.
Comece a olhar para a sua história de vida e a maternidade vai precisar fazer um resgate da sua história de infância, tá? Muitas mães, às vezes, numa progressão de consultas mais à frente, eu chego a essa pergunta, né, na segunda, terceira consulta: como é que foi sua infância? Como é que é a sua relação com os seus pais? Eu pergunto para a mãe, e a mãe fica meio assustada assim, não entende de onde veio, por que aquela pergunta, e algumas começam a chorar. Muitas mães, com essa percepção de maternidade pesada, preocupada, né? Isso tudo que eu citei, tiveram uma história na infância, como bebê, como criança, uma relação com os seus pais não muito harmônica. Normalmente tiveram pais ausentes, tiveram uma infância muito difícil, não tiveram uma relação amorosa, né, de cuidado, uma percepção de figura de cuidado constante. Às vezes, né, teve essa mãe que esteve ausente, foi criada pela avó, né, ou teve até uma dificuldade social, de dificuldade mesmo, às vezes até de restrição social, dificuldade de alimento, de lembrar de fome, né, algumas mulheres referem também isso. A infância foi sofrida, né, e especialmente a relação com os seus cuidadores, no que se diz pai e mãe. Como for a presença desse pai e dessa mãe. É muito comum isso. Ou ainda, essas mães, a segunda opção, que é quase sempre uma ou outra, a segunda opção é quando essas mães tiveram também pais super preocupados. Elas passam a reproduzir aquilo que fizeram com ela. Elas tiveram mãe e pai muito preocupados. Como ela está sendo agora? Ela está repetindo um padrão que aconteceu com ela na infância e sem a menor consciência disso, tá? Isso que é interessante, que é a imensa maioria das mães não tem a menor percepção, a consciência de que isso está acontecendo, de que na verdade toda essa confusão, esse bebê que não tem saúde, essa gestação que está complicadíssima, é uma percepção dela e que perpassa pela sua história de vida e que lá atrás você teve uma relação, né, não harmônica com seus pais, seja de ausência ou seja de excesso. E que tudo que você viveu vai ser resgatado agora na sua história de maternidade. Essa dica aí, eu acho que vocês não vão encontrar um vídeo por aí falando sobre isso, tá, gente? Isso aqui é partindo de observações empíricas e muito estudo sobre artigos em psicologia. Eu gosto da psicanálise, eu estudo muito a relação mãe-bebê, já indiquei outros livros aqui, já fiz vídeos sobre isso. E então fica aí a sugestão e o ponto de reflexão que sua maternidade não precisa ser esse sofrimento, porque isso não é saudável e você vai repetir um padrão e vai proporcionar ao seu filho alguns problemas no futuro. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha.